Olá, eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita da Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem nesse momento. Que a paz de Jesus invada cada lar, cada coração, trazendo a tranquilidade necessária para a absorção dos ensinamentos contidos na exposição de hoje. Hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, e o tema que será abordado pela Miriam Nascimento, também tarefeira da casa, é seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte. Mas antes de passar a palavra para Miriam, nós vamos fazer a leitura de uma breve página e a oração inicial. A página é do livro Escrínio de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Intitula-se Dinamismo. A criatura humana permanece no mundo a cercar-se por bilhões de vidas inferiores que se lhe rendem às determinações por existências escravas. Quem fala em trabalho reporta-se a dinamismo e basta uma vista de olhos na esfera da natureza para observar miríades de seres que mantemos em servidão. Comecemos pelo laboratório do corpo. Aparelho gastrointestinal recebe o bolo alimentício, embora atendendo a pessoa reconhecidamente ociosa, passa de imediato ao esforço da digestão, sem necessidade de aviso prévio. Os anticorpos fiscalizam os distritos orgânicos, opondo barreiras à invasão de agentes estranhos para assegurar a saúde sem reclamarem lições de química. Fora do carro fisiológico, vemos a Terra, o magneto gigante que há milênios nos serve de domicílio, girando sem repouso no espaço cósmico, a fim de equilibrar os fenômenos da vida sem exigir sinais de trânsito. A semente lançada ao solo, dentro de condições justas, medra e produz por si, independentemente de noções de botânica. Não nos propomos comparar o homem ao fagócito ou ao pessegueiro. Apreciamos o dinamismo dentro da evolução. À medida que o ser se desenvolve, transpondo as fronteiras do instinto a caminho da razão, as leis divinas integram a individualidade na luz do discernimento, através de estímulos considerados dolorosos, mas necessários para que a consciência adote a cooperação espontânea na execução dos propósitos do Senhor a benefício dela mesma. É assim que surpreendemos os animais superiores nas disciplinas da domesticação e as criaturas iniciantes em burilamento moral, crivadas de lutas educativas que as arranquem das carapaças da inércia para a plenitude da vida. Se o Espiritismo te beneficia o roteiro, trazes contigo a doutrina que clareia a razão. Não desconheces desse modo que o dinamismo constante é a nota dos que se elevam. Podes agir construtivamente por ti mesmo, quando, como, onde e quando desejes, sem esperar por advertências dispensáveis. Trabalha e serve sempre, porque já sabes que se na terra somos conhecidos pelos informes exteriores, nos reinos do espírito, apenas o mérito em serviço faz a diferença de cada um. Vamos orar. Espiritualidade amiga, que nos acompanha, que nos protege, que nos assiste a todo momento. Agradecemos esses instantes onde temos a oportunidade de nos esclarecer, de nos burilar, de entendermos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que a luz do Mestre se faça presente, auxiliando-nos no perfeito entendimento de suas lições e que elas possam nos trazer a paz, o equilíbrio de que tanto necessitamos para seguir a nossa jornada evolutiva. A tudo te agradecemos, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento,
Passamos então a palavra à nossa querida Miriam. Olá, queridos irmãos. Mais um encontro aqui nesse ambiente virtual da Casa da Irmã Rosa. É muito bom estar com vocês novamente para essas reflexões, em especial hoje, falando do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo que está falando das causas primárias e vamos falar hoje dos seres orgânicos e inorgânicos. Uma narrativa feita pelo apóstolo Marcos nos conta uma passagem de Jesus onde Jairo, uma pessoa conhecida com um papel importante dentro da sinagoga, busca a ajuda de Jesus. Jairo, além dessa pessoa, essa figura importante, ele também era pai. E a sua filha estava entre a vida e a morte, já desenganada por aquelas pessoas, que estavam acompanhando o seu processo de desfalecimento. E Jairo, então, vai até Jesus, sabendo que Jesus estava próximo, estava em Cafarnaum, desesperadamente suplica a Jesus que salve a sua filha, que já está ali, num processo realmente já de morte. Porém, quando Jesus chega, depois de tantas experiências vividas ao longo do caminho, e que ele se depara com a multidão chorosa, desesperada, e ouvindo os comentários daqueles que afirmavam, que diziam para Jairo que era um desperdício ter incomodado o mestre, já que a filha estava morta. Jesus então fala, não perca a calma, tenha calma, porque a sua filha apenas está adormecendo, ela está ali dormindo. E ele então entra na casa de Jairo, pede que aquela multidão saia, e junto a Pedro, Tiago e João e os pais, adentram a casa. E ele chama pela menina, pede para que ela volte, E naquele momento, então, a menina acorda, um pouco atordoada, e Jesus orienta que alimente a ela, que ela estava fraca. E com essa história de retorno à vida pelo entendimento da época, de uma ressurreição, a menina já com os sinais vitais muito baixos, já sem a respiração sendo percebida, algo que era muito comum na época, as pessoas serem inclusive enterradas vivas, porque não se tinha como ter um diagnóstico real daquela morte do corpo físico. Então, com essa história, com esse movimento, que foi feito de Jesus, que trouxe à tona essa menina, já lembrando assim, até associando, era uma jovem de 12 anos aproximadamente, e que deveria estar no auge da sua vitalidade. E pensando nisso, então, nessa história, a gente traz aqui para o Livro dos Espíritos a questão que Kardec começa falando desse tema, de seres inorgânicos, de seres orgânicos, do princípio vital, da própria questão da vitalidade. Ele começa fazendo uma explicação, ele começa trazendo um conceito justamente do que é o ser orgânico e do que seria o ser inorgânico. Então ele faz um resumo, falando que esses seres orgânicos são todos aqueles que possuem vitalidade, que possuem movimentação, que podem produzir os seus próprios movimentos, que existe um ciclo de vida, então que eles vão nascer, vão se desenvolver, vão se reproduzir e vão então morrer. E no caso desse grupo estariam ali os vegetais, os animais e os homens, E nos casos dos seres inorgânicos, seriam aqueles que estão desprovidos dessa vitalidade. São seres sem movimento próprio, que estão ali simplesmente como o resultado da agregação da matéria. Com esse conceito, Kardec começa a trabalhar algumas questões
como surgiria, como é que foi feito essa união dessa matéria, né? O que realmente forma a matéria orgânica e a matéria inorgânica. Então ele faz esse questionamento, e a ideia que é trazida, né, é justamente de que existe uma lei de atração que une as duas matérias, os dois tipos de matéria. Então a lei de atração que no universo como um todo funciona, né, de forma constante na formação de vários elementos e que atualmente, dentro da ciência, especialmente a química, que trabalha mais com esses contextos, né, com essas informações, vem inclusive aprofundar, né, em relação à época de Kardec, esse conceito da lei de atração. Os elementos químicos, como a gente tem a referência da tabela periódica, né? Tantos elementos que são ali o conjunto de ligações que resultam em outros elementos com as suas características, e que naquela época ainda não se tinha, né, muitas dessas informações. Então a lei de atração era ali uma explicação geral para essa agregação da matéria. Bom, depois, quando ele já tem esse conceito, então, do que é ser orgânico, o que são os seres orgânicos, são os inorgânicos, e que existe uma única força, a mesma força, né, que é a lei de atração, que une essa matéria, ele quer saber agora de que é feita essa matéria, né? Essa matéria, a matéria orgânica e a matéria inorgânica são feitos da mesma coisa? É a mesma matéria? Os espíritos vão explicar que sim, né? Que elas são as mesmas, é a mesma matéria. A diferença é que, no caso da matéria orgânica, ela está animalizada. E aí vem uma outra pergunta para entender como que isso funciona. O que faz essa matéria ficar animalizada, ter vida, né? Ser uma matéria animada, um ser animado? E aí os espíritos vão dizer que é a união dessa matéria com o princípio vital. Então Kardec, a partir desse momento, ele começa a direcionar o nosso olhar para esses seres orgânicos, né? Ele não vai aprofundar muito na questão do ser inorgânico, ele vai focar mais nos seres orgânicos. Por quê? Porque essa conexão dos seres orgânicos, a partir do momento que esse elemento material está conectado a esse elemento do princípio vital, que dá essa vitalidade, né, a um ser que estava inerte, ele vai, consequentemente, agora se unir a um princípio inteligente. E aí a gente volta lá no início do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar dos elementos gerais do universo. Então nós temos lá o elemento, o princípio inteligente, né, o elemento espírito, o elemento material, o fluido cósmico universal como algo em que todos nós estamos mergulhados, né? E Deus acima de tudo. Deus acima desses elementos. Tanto que depois ele vai até perguntar, será que o princípio vital não seria um terceiro elemento geral do universo? Não, ele faz parte. E aí ele vem trazer o conceito do princípio vital. O princípio vital como uma derivação desse fluido cósmico universal, essa matéria-prima que ali passa por diversas transformações, né? Essa matéria-prima ela vai ser gerada ali por diversas formas. O Espírito Hamed, no livro dos Espíritos comentado, ele traz, né, através da psicografia do João Nunes Maia, ele vai fazer uma observação interessante, né? Ele vai dizer assim que as divisões dos seres são inumeráveis. No reino da Terra, contudo, eles encontram existindo com a mesma força espiritual de Deus. Então, todos esses elementos estão ali com uma força básica, aquela que é a geratriz, né?
Todas ali estão dentro, carregando essa mesma força de Deus, da criação divina, mas vão se desenvolver de formas diferentes. Então, a partir do momento que como ele diz, que o agente ideador, né, de todos os corpos que buscam a perfeição é, pois, um movimento. Então, a matéria se transforma. E aí, quando nós temos, ele traz esse elemento do princípio vital, ele começa a, de certa forma, organizar para a gente, né, de forma didática, como sempre, para que a gente entenda qual é a relação do princípio vital com a nossa existência. Nós aqui, espíritos encarnados, né, que passamos por esse ciclo da vida, de nascer, de se desenvolver, de se reproduzir e de morrer. Qual é exatamente o efeito do agente princípio vital sobre a matéria e do princípio inteligente sobre a matéria? Quando nós voltamos lá na mensagem inicial que a Patrícia leu para nós, né, sobre o que Emmanuel traz para nós sobre o dinamismo, em que tudo se correlaciona dentro da criação divina, numa forma dinâmica, né, sempre muito criativa. Nós trazemos essa ideia de que muitas vezes nós estamos aqui como criaturas divinas, né, que recebemos ali um sopro de vida, que reencarnamos, estamos aqui, nascemos, né, damos ali o primeiro choro quando o médico, né, nos acolhe ali no momento do parto, e que essa vida, necessariamente, esse sopro de vida está conectado, está dependendo diretamente da manifestação do espírito. Então, Kardec vem tentando costurar, né, essa ideia do que realmente, se nós temos a matéria, que é o corpo físico, e o espírito, que são coisas aqui que se relacionam, mas são independentes, será que é o espírito que dá vida ao corpo? Se nós temos lá o princípio vital que anima a matéria, então, princípio, o que nós vamos ter, né? Esse elemento geral do universo, que se transforma também em diversas outras fontes, inclusive uma dessas fontes é o princípio vital. Esse princípio vital, ele vai encontrar, como diz Kardec, uma forma de se associar. Cada corpo, cada organismo, desde o elemento da pedra, né, do mineral, que a gente tem sempre essa referência da pedra, o mineral, o vegetal e o animal, eles encontram ali o princípio vital latente. A princípio estão ali, o princípio vital está aqui no ar, né, aguardando o momento propício para essa conexão. Então, os espíritos dizem que é ali o momento de absorção, né, de associação, mas que para isso precisam ter condições específicas. Então, no caso do mineral, as suas moléculas, a sua agregação de matéria, ela ainda não possui órgãos, possui desenvolvimento necessário para absorver esse princípio vital. E a partir dali ter também a interferência do agente espiritual para o desenvolvimento dessa matéria, né? No caso dos vegetais, já existe ali uma condição mais desenvolvida para que o princípio vital se estabeleça. Mas ainda não há, por exemplo, questões estruturais para o desenvolvimento de uma inteligência, né? Então ali existem algumas limitações. No caso dos animais, já há um avanço maior. Então já há uma estrutura mínima de desenvolvimento de inteligência, mesmo que rudimentar, ainda muito baseada no instinto. E no caso do ser humano, nós já temos um corpo complexo, né? Kardec vai dizer que essa manutenção está em movimento, como mostra ali na figura, existe um movimento todo do nosso organismo, e esse organismo
ele depende do princípio vital para poder estar em movimento, assim como o princípio vital só tem função se existir o organismo. Sem o organismo propício, ele não está atuante. Então, ele é uma força, um agente que só funciona quando há essa absorção, quando há essa conexão. E também o corpo físico, né, a matéria, ela também só vai ter, no caso, tanto no reino vegetal como no animal, ela só vai poder funcionar com o princípio vital atuando. Bom, então conseguimos ali, né, seguir esse raciocínio de Kardec e entender que em todos esses processos de desenvolvimento, além do desenvolvimento material, né, dos organismos, de todos a complexidade desses organismos, há também essa conexão com o princípio inteligente, com o agente espiritual. E o desenvolvimento moral vai começar a partir do momento em que essa consciência se solidifica. Então, Kardec, ele pergunta, né, se esse princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. E aí os espíritos vão dizer que sim, modificado segundo as espécies. É que ele lhes dá movimento e atividades e a distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é vida. E esse movimento ela o recebe, não o dá. E aí, nesse sentido, que Kardec reforça, né, essa questão dos órgãos que constitui cada espécie, a sua complexidade, a impulsão, esse elemento vital, esse fluido vital que dá essa impulsão para os órgãos, mas os órgãos também precisam estar em equilíbrio para que esse princípio vital possa fazer a sua parte. E aí, então, né, trazemos aqui uma frase que Leon Denis traz no livro Problema do Ser e do Destino e da Dor, em que ele vai trazer esse conceito, né, desse processo evolutivo. Então ele vai dizer que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal das formas inferiores na natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, Denis ele vem fazer esse conjunto, né, essa amarração, mostrando que para cada etapa existe ali uma forma de desenvolvimento de inteligência. Gregório de Matos, que foi também um religioso, nasceu em Roma, mais ou menos na época de 540, no ano de 540, ele também traz esse conceito, a gente vê como esses conceitos evoluem, né, ao longo do tempo. Ele vai dizer que o ser humano tem algo dos anjos, algo dos pássaros, algo das flores e algo das pedras. E isso faz a gente pensar que muitas vezes é difícil a gente entender esse processo da evolução no sentido racional, né? Porque a gente vem... Será que a gente veio a gente já foi pedra alguma vez? A gente já foi planta alguma vez? A gente já foi um animal em alguma vez? São questionamentos muito naturais, né? Porque a nossa curiosidade é justamente entender em que momento a gênese espiritual se deu, né? Como é que é a história, que Kardec vai inclusive abordar isso na Gênese, né? A questão da gênese espiritual. E muito dessas histórias são interessantes porque ao longo da história da humanidade, o homem sempre buscou entender como é que tudo se anima, como é que exatamente a alma foi criada. Kardec vai trazer um registro tanto na Revista Espírita como na Gênese, uma teoria para a formação da Terra, né? Nós já estudamos aqui a formação dos mundos, mas ele vai trazer uma teoria da incrustação. O que se acreditava, né? Alguém trouxe uma ideia que, na verdade, já existia uma alma da Terra, a Terra já tinha uma alma. Tinha ali uma ideia,
né? Tinha alguma coisa ali, uma vida, uma inteligência ali, alguma coisa que representava a sua alma. E isso para justificar o fato da Terra ter, na verdade, recentes 6.000 anos, né, de 4.000 anos a 6.000 anos, mas com registros fósseis muito mais antigos e elementos dentro geológicos muito mais antigos. Então se acreditava que em algum momento existiam ali satélites, né, e que houve uma ordem para que a alma da Terra recrutassem esses satélites para que eles se unissem e formassem um novo mundo. Porém, a Lua, um desses satélites, de forma voluntariosa, disse que não queria se juntar. E até na teoria diz, né, que ali existe que os globos ali, os elementos, né, tinham o seu livre-arbítrio. Então eles poderiam se juntar ou não. Somente 4 elementos se juntaram. E esses elementos já tinham tido vida, já tinham tido registros, né, de vida e se juntaram. Então, quando a Terra, por isso, ali se encontra ali vários tipos, ali até para explicar a teoria das raças, né, das diferenças das raças em diversos pontos do planeta. Então, isso mostra que, de alguma forma, o homem sempre buscou entender, né, essa função. Mas, afinal de contas, para que servem essas informações todas, né, que os espíritos trazem para nós e por que Kardec faz questão de entender também, de trazer essas ideias para nós? Quando nós desenvolvemos a nossa consciência, né, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, como as coisas se desenvolvem, é muito importante que a gente também consiga compreender as questões da matéria. A matéria, nós ficamos às vezes muito preocupadas com essa questão do apego à matéria, mas a matéria é a nossa ferramenta, né? A ferramenta do espírito. Os espíritos falam da necessidade da encarnação, né? Dessa experiência terrena e do corpo físico, a importância que o corpo físico tem, trazendo, né, toda essa experiência, a possibilidade da manifestação plena do espírito. E aí, André Luiz, o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro chamado Evolução em 2 Mundos, ele vem dissecar toda essa trajetória em diversas épocas, né, do planeta, justamente desses desenvolvimentos, mostrando que a criação divina, que é incessante, que é infinita, ela está em cada detalhe, em cada elemento, em cada beleza, até aquelas que nós não conseguimos enxergar. Nos mecanismos em que os elementos minúsculos no fundo do oceano conseguem se organizar de forma automática e conseguem se reproduzir e conseguem transformar, né, ao longo do tempo, se transformar em outros elementos. E isso é vida. Essa grandiosidade, esse projeto, né, que Kardec compartilha conosco, nos aponta a grandiosidade de Deus que se reflete em nós. Então, muitas vezes, o nosso sentimento está assim, né, pequenininho, entristecido, perdido, meio solitário. E aí vem a solidariedade, né, como já foi dito aqui em outro estudo nosso. Onde existe solidariedade, dificilmente nós vamos encontrar a solidão. Todo o movimento planetário, todo o movimento universal, toda a natureza, todo o nosso organismo, tudo foi feito para ser solidário, para se complementar, para crescer, para se desenvolver. Então, André Luiz, ele vai trazer em Evolução dos Mundos, ele vai dizer que das cristalizações anatômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, tudo isso serviu de esboço para a estrutura esquelética, serviu de esboço de ensaio para os sistemas vascular e nervoso,
conquistou o instinto, a inteligência e penetrou nas faixas inaugurais da razão. Fazemos parte de toda essa história, né? Dessa linha de tempo que se renova incessantemente, porque Deus não para de criar. E ele diz que guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. E aí, nesse sentido, vamos destacar a individualidade, o espírito como individualidade, capaz de raciocinar, de tomar as suas próprias decisões, capaz de assumir e de reconhecer as consequências morais que tem as suas escolhas, né? Diferente daquele elemento ainda em fase inferior, que ainda está se desenvolvendo, está desenvolvendo o seu senso de raciocínio, o seu senso moral, desde lá do início, né, na era primitiva, e também em outros reinos. Então, nesses reinos, no reino mineral, como no reino vegetal e no reino animal, no que se diz respeito aos animais que não são racionais, né, eles ali também estão com essa força motriz latente. Eles estão ali sendo trabalhados, né? Nada se desperdiça. Olha o cuidado que cada vez mais nós somos convidados a cuidar desses seres, né? A cuidar do meio ambiente, a cuidar dos animais, porque estão ali todos dentro desse grande projeto divino, com as suas funções, né? E nós fazemos parte desse projeto. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter justamente esse presente, né? Uma frase que diz que o Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E aí Kardec, então, vai fechando essa ideia. Já falamos da vitalidade da vida, agora ele vai falar da morte. E ele vai falar da morte fazendo uma associação, né? Porque existe lá o processo, como nós vimos na figura, né? O momento em que o corpo, você tem um corpo material, você tem uma matéria que é animalizada pelo princípio vital. Ela se conecta a esse princípio inteligente, né? A esse ser espiritual, e ali então existe a vida, existe o movimento, existe a vitalidade. E quando esse momento acaba? Quando deixamos de ter essa vitalidade, né? Então ele vai dizer qual é a causa da morte dos seres orgânicos. E aí os espíritos vão dizer que o momento é o esgotamento dos órgãos, esse falecimento dos órgãos, né? E aí vem justamente a outra cena, a nossa outra imagem. Quando, normalmente, vamos voltar lá na história da filha de Jairo. A filha de Jairo, ela não havia morrido. Ela estava num processo ali de morte aparente, né? Kardec vai até estudar esse tema em catalepsia, letargia, mas ela ainda estava viva. Ela estava apenas num sono profundo, por algum motivo, né, de saúde. E aí, se existisse realmente a morte do corpo físico, se existisse ali a falência desses órgãos, naquele momento, toda a condição de organização para que a absorção do princípio vital se conjugasse e mantivesse a vitalidade, se extinguiria. Então, o corpo morre, e aí sim, o espírito que ali se manifestava já não tem mais condições de se manifestar. Então a morte não acontece porque o espírito falou, olha, fui, acabou, né? Tô indo, gente, tô indo embora. Não. É um processo, primeiro, desse esgotamento dos órgãos. Então, enquanto não houver esse esgotamento, né, o corpo ainda tem condições. Isso lembra também a questão do próprio equilíbrio.
Quando nós temos a condição de manter o equilíbrio do corpo, muitas vezes a gente tem um órgão que não funciona bem, então a gente compensa com outro. O próprio organismo, ele vai buscando muitas vezes compensar, né, algumas coisas que não estão corretas, que não estão funcionando. Olha a importância da gente se cuidar, né, para que a gente consiga manter essa função. É todo um conjunto, nós todos fazemos parte, né? Estamos aí nos cuidando durante esse processo de pandemia, tentando buscar esse equilíbrio. Hoje já a medicina já consegue diagnosticar, por exemplo, a morte cerebral, que não há uma reversão, não há como reverter, né? E manter esses órgãos funcionando plenamente por muito tempo sem esse comando, sem essa organização cerebral. Kardec até pergunta sobre a questão do coração, que é o órgão que é considerado um órgão principal. Normalmente, né, se o coração parou, a pessoa acabou desencarnando. Mas os espíritos até falam que é um órgão realmente muito importante, mas existem outros também que causam mortes tão rápidas quanto a do coração. Então a gente ficar sempre observando, ficar sempre atento a essa responsabilidade que a gente tem em relação ao nosso corpo físico, porque ele faz parte desse projeto, do nosso projeto reencarnatório, né? Então cuidar dele, estar atento a ele é muito importante para que esse funcionamento a todo o tempo, e aí a gente vai falar de tempo, Kardec fala assim, primeiro ele fala do que acontece. Quando aconteceu o momento da morte, para onde é que vai? O que acontece com a matéria, com essa matéria, e o que acontece com o princípio vital? A matéria está ali vai se decompor, tanto nos vegetais, né, nos animais, nos seres humanos, como o princípio vital volta à sua origem. E tudo se renova. Então, aquele componente que se decompôs vira da vida, né? Vira fonte para outros organismos. Tudo se renova, tudo está ali em movimento. Nada é desperdiçado nas leis divinas, né? Tudo é realmente de forma muito pensada, muito calculada, de forma perfeita. Bem, depois ele vem trazendo um elemento interessante, que é a questão, ele até dá um exemplo do aparelho elétrico, né? O aparelho elétrico está ali com o seu potencial de energia, mas ele só vai funcionar se a gente ligar na tomada, que é ali o princípio vital. Recebeu esse princípio vital, ele organiza, ele funciona, atende a sua função, mas quando você desligar, ele perde ali a sua função, né? E volta a ser um elemento inerte. Então, o momento de vida em que estamos aqui, nesse nosso momento de reencarnação, ele está diretamente ligado ao nosso bom uso, à nossa intercessão como agentes espirituais nesse conjunto, né? Assim como também em relação ao princípio vital. Então, nesse sentido, ele fecha essa nossa história, né, de hoje, falando sobre a questão de como é esse equilíbrio. Será que em algumas pessoas recebem mais fluidos, outras menos? Então os espíritos comentam que em algumas pessoas esse fluido é um pouco mais saturado, em outras muitas vezes tem um pouco menos, outras estão nesse equilíbrio, né? E que existe, olha o movimento solidário de novo, essa transferência de fluidos. É possível que, através de várias formas, esse fluido possa ser transferido para o outro. A gente tem isso dentro do passe, né, fluídico, a gente tem isso na própria magnetização das águas, e de outras formas, né, que nós estudamos aí ao longo do tempo. Mas o fato é que esse elemento ele pode ajudar nesse processo, principalmente naqueles que estão com essa questão da vitalidade muito baixa. E aí é que a gente volta lá na filha de Jairo. A filha de Jairo, por que quando Jesus chegou, ele chamou aqueles apóstolos, né? Porque normalmente esses apóstolos estavam sempre junto, perto de Jesus, quando aconteciam alguns fenômenos que exigiam, né, alguma coisa no sentido dessa mediunidade, de efeito físico, enfim, e da doação de fluidos.
Então, naquele momento, Kardec mesmo traz isso na Gênese, né, quando ele vai estudar sobre os milagres, ele vai falar desse poder fluídico de Jesus, um poder muito mais puro, né, gente? Mas esse poder fluídico que é ali transmitido àquela menina, dando a ela esse suporte, né, para que ela pudesse se regenerar. Então, ela, na verdade, ela teve esse suporte ali de fluidos para que ela pudesse voltar, né, e se estabelecer o seu equilíbrio. Então, meus amigos, tudo é solidário. E nesse pensamento nós encerramos o nosso estudo de hoje com esse dever de casa, vamos dizer assim, né? Da gente pensar qual é a minha parte, em que nível está a minha consciência nesse grande projeto de vida que nós estamos vivendo. Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde do corpo, cuidar do espírito. Nesse sentido, a gente encerra então agradecendo mais uma vez, né, por todos aqui presentes, e vamos fazer agora nosso encerramento com a nossa prece final, que será feita pela nossa companheira Geise. Vamos aproveitar e também absorver, né, de forma equilibrada esses fluidos, os bons pensamentos, para que a gente possa seguir sempre tranquilos e em paz. Muita paz a todos. Querido Pai de misericórdia e bondade, através das suas leis conquistaremos a felicidade e, praticando os ensinamentos do Cristo, nós faremos a sua vontade. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por estarmos juntos em vibrações de amor, paz, serenidade, respeito, nesse momento de comunhão com o alto. O estudo de hoje nos possibilita muitas reflexões que poderão nos ajudar a saber escolher qual porta devemos bater, porque o Senhor nos disse: batei à porta e ela vos abrirá, pedi e obtereis. Te pedimos agora, ó Mestre, que possamos ser o melhor instrumento para o trilhar do amor, da paz, da sabedoria, que a sabedoria do Teu Evangelho se faça presente em todos os lares, abençoando a todos nós com vibrações de amor, paz, esperança, confiança, otimismo. Que todos se sintam amparados pelo Seu amor, querido médico de nossas almas. Agora, com o nosso melhor sentimento de amor, te rogamos pela fluidificação das águas, que sejam colocados elementos necessários a cada um de nós para melhor vivermos. Sabemos que em Ti, ó Mestre, nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor e nenhuma ovelha ficará perdida. Porque sabemos que o retorno às leis de Deus é a finalidade maior que todos nós estamos a caminho. Abençoe essa bendita escola, o nosso planeta e a todos que estamos matriculados na escola da vida. Muita paz para todos, graças a Deus.